Boa noite, pessoal, quem já chegou aí. Hoje a live foi anunciada lá que era sobre a música Feielo. No entanto, quem já viu aí no título já está um nome diferente. Por quê? Porque a N-1, a música que era para ser lançada domingo agora, acabou que teve um erro na plataforma e aí, enfim, ela não conseguiu ser lançada no domingo. E aí, então, a gente esperou para fazer a live sobre o Fiel semana que vem, né? Para dar tempo de postar a música N-1, tudo certinho. E aí a gente vai fazer com um título mais aberto, né? Sobre o CD Entortando, parte um, que vão ter outras partes que vão vir por aí, né? Boa noite, Vina. Boa Quer dar noite. um parecer inicial antes da gente ir pro quebra-pau? É importante lembrar que já está disponibilizada lá, pelo menos eu estava vendo agora a primeira live lá no canal Entortando no YouTube, né? Bom avisar para Bem lembrado. Eu acabei de estar a fazendo isso galera, agora e esqueci de falar. Mas a primeira live né? já está lá. O link já ainda não está aqui na bio do Instagram, mas eu já estou organizando para colocar o link de tudo, né? E vai vir o link da playlist das lives. Então, ainda hoje o link já vai estar lá. E a primeira live já está lá. E a segunda e a terceira também já estão bem encaminhadas para estar lá e a gente vai colocando semanalmente, assim que posta, já vão ter essa frequência de estar colocando lá. E o link vai estar sempre aí na bio. E sim, só para lembrar, quem for fazer aquela perguntinha, colocar na caixa de perguntas, tem um balãozinho e uma interrogação na barrinha de baixo, que aí fica mais fácil para a gente colocar na tela. Mas se colocar aí no chat, também respondemos do mesmo jeito. É isso, pode ir lá. Acho que é isso, né? Acho que informes, né, Jefinho? Talvez sejam esses daí, né? Preliminares. Então é isso, acho que E lembrando que as músicas estão lá, né, no Spotify, e o Jafim vai começar a colocar também lá na playlist lá do canal Entortando. Entra no canal Entortando, procura lá, playlist, tem lá, CD Entortando, vai estar tudo lá, né, Jefinho? Das lives na íntegra, as músicas já foram lançadas, foram as duas, né? Como você anunciou, a N-1 deu um problema aí, imprevisto, né? Mas tá aí. O Spotify e o canal Entortando no YouTube, né? é, Para acessar. as músicas a partir de amanhã, porque hoje ainda estou nesse processo de colocar, então as músicas ainda não entraram, né? O que está mais engatilhado são as lives mesmo, que já estão nesse processo. Mas Sim, amanhã, a partir de sim. amanhã, as músicas estarão lá na plataforma e o link também vai estar aqui na bio desse perfil, né? O Entortando um ponto oficial. Isso. É. Isso mesmo. Então, vamos lá, né? Primeiramente, para ter um norte, né? Faço a pergunta que é o quê? Quais foram os motivos que, assim, o que te motivou, né? A pensar, escrever, fazer o CD Entortando. E aí você tenta ver para onde isso vai mais, vai respondendo aí. Sim. Olha, veja, primeiramente eu queria dizer o seguinte, algumas coisas talvez eu repita da primeira live da gente lá, né? Ele quer tocar na minha banda, porque você me pediu para dar uma apresentada breve. Hoje a gente aprofunda mais sobre isso. Mas, veja, eu tenho, primeiramente, muitas músicas ali já são de muito tempo atrás, desde 2010, sabe, já vinha algumas coisas acontecendo. Por razões delicadas, emocionais, que eu estava vivendo naquela época, muito complicadas, e que eu falarei já já um pouco melhor sobre elas. E em outro ponto, é, eu estava disposto a querer um rock, uma pegada do rock, uma maneira mais aprofundada.
Eu tenho sentido falta, né, no repertório do rock, do século XXI, principalmente, em diante, de coisas mais viscerais, sabe? Mais profundas. E aquela coisa mais, sabe como é, Jefinho? Aquela coisa mais Legião Urbana, letras gigantescas, né? Letras grandes, as pessoas tinham paciência para ouvir, aprender a cantar, sabe? As músicas. Você pega, né? A Legião porque tem um traço muito forte, essa coisa das letras grandes, né? Tal. Mas você vai encontrar outros repertórios, inclusive até o próprio Raul Seixas tem muitas músicas grandes que você pega hoje para um repertório do rock atualmente, né? Coisas muito sintéticas, rápidas, tal, objetivas demais. E eu sou esse cara, né? Oitentista que vem com essa necessidade. E eu precisava dizer muita coisa da minha alma, como eu falei para você e para quem acompanhava a gente na primeira live. É o Vina que traz uma angústia pesada, né? Eu precisava dizer muita coisa, sabe? E aí eu lancei essas músicas, as melodias junto com as letras gigantescas. Eu acho que a gente pode tirar ali duas músicas, mais ou menos das 10 que estão lá no CD, que são mais curtas, mas em geral são cartas, são coisas mesmo que eu vou jorrando, jorrando, sem preocupação em se está grande demais, se está confuso demais. Cara, confuso é minha alma, eu estou falando da minha alma, então beleza, vamos nessa, né? Eu precisava dizer muita coisa, não esgotava, não esgotava, né? Então, eu tinha essas motivações, sabe, de um rock com a pegada mais textual. Quem for acompanhando o CD vai percebendo que a banda é muito boa. Eu reconheço, assim, é uma opinião minha. Eu acho a banda que fez os arranjos, tal, uma banda muito bacana, sabe, criativa, experimenta ritmos como eu gosto. Mas eu sempre digo que, para Jefinho, isso, tipo assim, eu acho que esse CD, na minha cabeça, ele é muito mais preponderante a ideia da letra. O que eu quero dizer é mais você ler um livro cantado, vamos dizer assim. Tá entendendo? É um livro cantado, né? Do que necessariamente essa ideia do CD, sabe? Dois estrofezinhos, tal, que eu vejo muito acontecer nos tempos mais recentes. E eu queria uma coisa realmente assim, pá, né? Eu sei que eu estou indo na contramão, eu não, eu estou indo na contramão dos comportamentos dos ouvintes atuais, né? Que é um mundo muito rápido, da aceleração, as pessoas querem coisas mais instantâneas, sabe? Práticas, né? Meio que processar a mensagem nesse miojo, sabe? Coisas muito breves. E eu não estava disposto a isso, não. Eu estava afim de explodir mesmo e dizer o que eu disse muito e não consegui dizer quase nada do que eu queria dizer. Tanto é que a última música, que é nosso axézinho, né, o Santo Desviar, que lá na frente a galera vai conhecer, quem for acompanhando, o último verso dela é: eu sigo tagarela e nesse enredo eu vou. Né? Eu sigo tagarela e nesse enredo eu vou. Sabe? Não cessa. E aí, falando disso, que eu apontei essa questão de letras grandes, tal, que eu precisava dizer mesmo, eu digo livro cantado. Eu também passei momentos muito complicados. Em 2010, minha mãe foi diagnosticada com câncer e à época eu não soube processar aquilo muito bem, né? Eu meio que fiquei sem chão, né? Meio que tipo assim, nossa, o meu colo, né? O meu colo, eu estou vendo a cara da morte e ela está viva, né? Parafraseando aqui o Cazuza. E aí me desesperei por todos os fatores, sabe? Emocionais, afetivos e pragmáticos também. À época eu não estava ainda, não tinha uma estabilidade econômica, tal, e eu me desesperei em todos os sentidos, sem imaginar, sabe? Foi quando, em 2010, eu fiz o concurso do IFAL, no mesmo ano que ela foi diagnosticada, né, com câncer, e, pô, massa, passei no concurso e tal, né, estou lá até hoje, tal, mas, assim, evidentemente que você conquistar uma estabilidade financeira não significa dizer que você tenha conseguido melhorar a sua inteligência emocional,
né? Eu continuei fudido, né? Desesperado, sem saber para onde andar. E esse sem saber para onde andar me fez realmente pensar no entortando, né? Porque essa busca que a gente acha, perde, né? Sabe, em meio a esse labirinto, somos a sorte e o azar, sabe? É um labirinto, a gente anda, anda, encontra, se perde, sabe? E fica nesse tormento, né? E ali, e tanto é que, cara, é engraçado, Jefinho, quando eu, quando eu fui, passados os tempos, pô, pensa, 2010, diagnosticado um câncer dela, fui lá produzindo minhas coisas, compondo, guardando tal. Agora, 2023, a gente, né, tá divulgando o lançamento, o álbum tal, e aí minha mãe terminou partindo em 2021, né? Foram anos de terapia, sabe, para tentar entender todo um processo tal. Quando ela partiu, de fato, havia já um pouco de um preparo emocional melhor, mas aquelas letras não poderiam ficar engavetadas. Aquela angústia pesada precisava ser gravada, né? E aí sim, foi. E é engraçado que quando eu fui reouvindo, pós o falecimento dela tal, eu fui reouvindo e fiz, caramba, tanta coisa que eu associava ao colo, sabe? Estamos presos ao colo, sem proteção. Tal. Muito no momento das letras, vez ou outra eu lanço a coisa do colo, sabe? A gente está em algum lugar e ao mesmo tempo se encontra sem lar, sabe? Porque era a sensação que eu estava sentindo ali mesmo, sabe? Tipo, eu tenho, mas pode estar partindo aí, né, a qualquer instante, sabe? E como é que eu vou saber lidar em meio a essa selva? Eu digo sem nenhum problema, porque eu acho até porque eu posso estar vivendo e expressando coisas que muita gente sinta nesse exato momento. Minha história de vida ela é muito doida, porque assim, eu fui o filho esperado. Sabe? A gente até conversou, ela vem na Canapi, não sei se você lembra, Jeff, a gente conversou, né? Aquele papo que a gente teve lá, eu, você, a Dani e tal, lá na Canapi, tipo, olha assim, ó, eu fui um cara sempre, filho esperado. Era um filho planejado, minha mãe tinha passado por 3 abortos espontâneos, né, tal, e eu cheguei ao mundo. Nossa, cara, chegou o tesouro do universo. E isso tem um lado bom, você tem um amor carregado de amor, mas por outro lado, o excesso do amor meio que não treina você para enfrentar a selva da vida, né, tal. E talvez não, falo talvez, mas é isso mesmo. Talvez por isso, e certo disso, as minhas letras começaram a transbordar a angústia de um cara que não sabia para onde ir, não sabia o que decidir, não sabia como sentir, sabe? Eu clamava a gravidade, eu quero uma gravitação aqui para botar meu pé no chão, mas eu estou flutuando num abismo, meu irmão, sabe? E aí ficava nesse labirinto mesmo, de encontros, desencontros, instabilidade, oscilação, sabe? E tudo isso, que era isso, eu tenho o colo, mas não tenho. E se eu tenho esse colo, eu preciso aprender a não ter, né? Porque a realidade está aí, clara, está viva, sabe? Foi uma questão muito doida, muito complicada, né? E por isso que eu disse lá na primeira live, você vem entortando, quem conhece o Vina da Psicodélicos Psicóticos, que por sinal, pessoal, está lá também no canal Entortando, o CD disponibilizado, vai ver um Vina brincalhão, zombando, né, tirando uma onda das coisas, com aquele nonsense, descabido e tal. É que eu digo, era angústia também, eu disse na primeira live, era angústia também, mas era uma angústia que eu me dava o direito de brincar com a minha dor. E ali naquele cenário ali, pós-2010, eu não conseguia brincar com a dor muitas vezes. Eu precisava explodir meus cacos, né, e lançar nas músicas, nas letras, as letras não cessavam, não esgotavam, não conseguia parar, né, era muita coisa que eu dizia, não achava nada, e como eu digo até no próprio refrão da música Entortando, né? Como não querer mais nada, insistindo em andar na estrada. Como insistir na estrada e não ter sequer o nada. Era muito doido, sabe, essa situação. Né? Era muito, muito,
muita contradição, muito conflito, né? E posso dizer que perdas, elas nunca são aceitáveis, né? A gente é muito egoísta e a gente quer que as pessoas que a gente ama se eternizem não na memória, mas no presencial, né? Mas ela partiu, foi dar um rolê no outro plano, como eu digo, né? E coube a mim tentar entender como eu já vinha fazendo esse processo de terapia, tentando entender esse processo do rompimento do cordão umbilical, né, e tudo isso. Mas tudo isso foi muito fruto desse menino super protegido, desse menino mimado, sabe? Que até hoje eu sempre brinco, eu falo, ó, conviver comigo é pesado, viu? Porque de vez em quando manifesta o pivete mimado, né? Tal. Ainda continua, né? Mas assim, é trabalhando, né? E é muito doido, sabe? Você pensar no rompimento quando foi criado, você criou a fantasia da eternidade, sabe? Do aconchego eterno de um colo e você vê que a parada tá indo embora e você não foi meio preparado para morder os outros bichos que nem você na selva, né? Tá entendendo? Então foi por aí, velho. Pô, que história, né? E realmente o álbum especifica assim, muito isso, essa questão essa montanha-russa de sentimentos, né? A pessoa viaja por vários sentimentos diferentes ali, até só vendo assim, poxa, uma hora tá lá em cima, outra hora tá lá embaixo. Pô, Isso. pô, muito bom mesmo. Você falou tudo, uma montanha-russa. É isso mesmo. E que eu ainda sou, só que hoje eu acho que eu sou nitidamente mais estável, eu sinto isso em mim, apesar de, no nego como humano, eu tenho os gatilhos que disparam e que me fuzilam, né? Muitas vezes eu consigo fugir até do tiro, outras vezes eu pego na minha cabeça e eu caio, tá entendendo? Né? Mas é isso, cara. Eu costumo dizer o seguinte, que esse CD Entortando ele é um CD melodicamente alegre, tirando a Promessas de Remendo, que eu acho que ela tem uma pegada mais, até pelo metal gótico dela, mas logo depois no refrão entra aquele ska com a pegada circense e aí dá aquela quebra. Melodicamente eu acho ele bem alegre, bem tal, mas quem for acompanhar a letra mesmo vai ver uma dor muito forte, né? Ali, para mim é doido, porque até porque digo, o cenário era esse, né? Era muita angústia, só restava a mim, meu querido violão, né? Um papel, uma caneta para começar a compor e tentar entender aquilo, né? Sabe? De que eu tinha um colo que estava se esvaindo da minha mão, né? E eu precisava aprender a dizer: você vive sem um colo, sabe? Você não pode. E aí isso me fez eu cair numa angústia pesada de não saber para onde ir, nem para onde voltar, e a todo instante eu toco isso no CD entortando, sabe? Né? Sabe? Como se chegar ao fim, se o final está por vir, é o começo da chegada, sabe, tal. Era meio que um vai e volta, uma confusão cíclica, e eu achava que estava chegando e não chegava. Cara, e até hoje eu sinto isso se revelar em boa parte dos meus sonhos. Eu sou muito ruim de lembrar sonhos, Freud explica, né? Talvez é porque eu não queira, né, clarear para mim esses sonhos doidos, mas doido, é um negócio, assim, foda, porque todo sonho meu que é angustiante é porque eu estou andando e não chega a canto nenhum, velho. Sabe? Eu lembro que eu tinha um sonho nessa época, principalmente aí, 2010, quando foi diagnosticado o câncer da minha mãe e tal. E a angústia de não ter um trampo seguro. Eu fazia bico, eu era bolsista, eu tinha as coisas ali. Tipo, mas era uma coisa que não tinha garantia de amanhã. E eu lembro que eu sonhava, cara, que eu corria, aí eu olhava para baixo, olhava minhas pernas, os meus pés eram atrás, parecia o Curupira, sabe a lenda do Curupira? Então, aí eu olhava para baixo e eu dizia, caralho, né? Eram os pés atrás, então era meio que tipo, eu estava correndo e não saía do lugar, sabe? Era a sensação constante que eu tinha nos sonhos.
Hoje eu tenho uns sonhos, tipo assim, que eu ando perdido tal, e eu vou para um lugar e subo, canso, chego a acordar ofegante, sabe? Tão cansado que eu fico, e não chega a canto nenhum. Mas é isso, eu acho que são coisas que a gente vai melhorando, né? Pô, massa. O Jefferson, como é? Eu acho que é Jefferson. Jefferson, Perguntou, Vini, você tem sonhos? Jefferson. Isso. Ele perguntou, Vina, você tem sonhos? Tem, claro, eu tenho sonhos. Se eu estou vivo aqui, Jeffersandro, eu tenho sonhos, eu tenho motivos para viver. Mas se eu quiser falar para você, remetendo àquele cenário ali, de composição ali, do câncer, da minha mãe, de toda a minha angústia, eu tinha ainda sonhos ali. O sonho, o sonho, na verdade, pragmático, de dizer assim, cara, eu preciso garantir alguma coisa para mim. Eu não posso estar com meus bicos aqui dependendo, querendo ou não, de uma contribuição do meu pai e minha mãe, sabe? Estão partindo, tal. E assim, você imagina que a época, Jefinho, veja que doideira. Talvez meu pai não soube, eu não sei se era uma questão dele não saber lidar. Entendi, essa questão do sonho, Jefferson, eu entendi. Sim, toda hora eu sonho. Então, na época minha mãe teve o câncer. E aí meu pai não soube lidar com aquilo, eu creio que tenha sido isso. Ele entrou em depressão, e era depressão mesmo, porque me ajudou muito a quebrar o preconceito da palavra depressão, porque eu acho que a galera banaliza muitas vezes a ideia da palavra depressão. A pessoa está triste ou deprimido. Não, depressão é o que eu vi meu velho passar, deitado na cama, em forma fetal, e ele não ria nem chorava, sabe? Era indiferente. E aí fui fazer tratamento. Cara, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Sabe? Foi um negócio doido. E a época eu fiquei assim, bicho, taca porra, não vou perder só minha velha, vai o velho junto também. Sabe? E aqui foi desesperador. Sabe? Desesperador. Né? Entendeu? Pô, muito massa. Muito massa em parte, né? O fruto disso. Eu imagino que passar por isso deve ter sido muito massa. É Dureza. massa, porque Mas o você, bagulho era doido. Só que era doido de outra maneira. mas você conseguiu tirar, né, de toda essa dor, né? Um grande produto que é o entortando, que porra. É isso aí. Foi feito com muito carinho, com muita dor, né? Sabe? Né? É o. Como disse o Raul Seixas, né? Dedico essa canção Paranoia com amor e com medo, né? Não dedico você entortando com amor e com medo, sabe? Porque era isso. Era essas duas coisas acontecendo. Muito bom. É, o pessoal aqui está comentando um pouco, mas o Jefferson que tá fazendo os comentários. Quem quiser, tiver alguma pergunta, quiser. Opa, vou falar, se mandou aí. As perguntas mais. Não, as músicas mais recentes. Falta, sim, um pouco mais de dores, sejam elas quaisquer. É mais uma constatação, né, do que uma pergunta. É, eu não entendi a questão dele. Falou que nas músicas, essas primeiras músicas faltam dor. É isso que Não, ele disse? eu entendi de uma forma mais ampla, né? Que as músicas que estão sendo produzidas atualmente, falta mais essa questão da dor, né? Seja ela em qual esfera for. Eu entendi assim. Não, é como eu falei, eu acho que melodicamente as músicas ali, elas parecem leves mesmo e são, sabe? A gente brinca ritmicamente, né? Como eu canto, eu extravaso, a galera que tá junto comigo, né? A Ana Clécia, o Raimundo, o Palhaço Rodopirô, Carol, o Alisson, né? A gente, eu acho que são melodias alegres. Estou falando da questão da textualidade delas, mas aí que tá. Eu estou dizendo porque eu me recordo da sensação,
com a qual eu convivia diante desse medo da perda da parte da minha mãe, junto ao meu pai na época também e tal. Né? Era tudo muito doido. Então, eu tô falando nesse sentido. Aí ele colocou, percebendo a sua capacidade de trabalhar as palavras. Como é? Aqui ele corrigiu, colocou, a pergunta é, suas dores serão mais exploradas daqui para frente? O Cássio perguntou isso? E, Então, Cássio, eu digo que para mim o disco todo ele todo não é assim. É que eu digo, é fruto da minha dor. Então eu posso dizer assim que tiro como exceção, talvez, mas assim, porque eu lembro assim, da sensação que eu tive ao brincar, por exemplo, com o sapo cachorrinho, né? Era mais ironizando com a gente tá chegando ao nível de brincar de ser Deus, tal, né? E fazer coisas absurdas assim, o surreal se agregou ao real de tal maneira que a gente perdeu a fronteira da ficção e da realidade, né? Sabe? Mas, em geral, acho que ali até mesmo da banda, né? Tocar na minha banda, quando eu brinco do cara lá que, com a sua arrogância, né? Da mestria técnica dele, eu estou mostrando ali uma vida cheia de deslizes, de desencontros tal, mas eu acho que, em geral, Cássio, eu tomo entortando como um disco a nível de letra triste. Pelo que eu compus, mas a maneira como a ouvinte se apropria é outra história. Isso é que é massa, tá entendendo? Da arte é isso, né? Eu acho que é isso aí, entendeu? Se não me engano, eu vi algum comentário do Edson aí, alguma coisa, ele comentou, né? De estar passando por isso, né? E ele me entende, o Edson me entende nesse quesito. Mas vamos lá. Tem mais alguma coisa? é, tem alguns comentários, né? A Magda Lúcia deu parabéns, Vina, sucesso. Valeu. André comentou, surrealismo é a arte da loucura e da fantasia. Porque a loucura e a fantasia são muito lúcidas, André. Por isso. Ó, Cássio colocou, quanto explicitei a falta de dores nas músicas como as do passado, exemplo, cartas missionárias e etc. Tá referindo a música em si da coisa. Sim. Então, eu não sei responder não sobre isso aí não, mas é, mas o que eu tô, tipo assim, o que eu estou dizendo é isso. Eu aponto, como eu disse lá no início, é um disco. Eu tô entendendo do Cássio, na verdade, é a questão da música em si, né? Que ele está falando. Sim. Mas, Cássio, enfim, depois a gente pode conversar pessoalmente melhor disso aí. Porque o que eu estou apontando é que você está ter perguntado a partir da minha fala, né? De que o CD trazia muita dor e você não tinha visto isso, né? E assim, estou dizendo, eu vejo porque eu compus as coisas lá e sei da minha circunstância de medo de estar perdido, né? Mesmo sabendo que melodicamente as músicas trazem coisas bastante alegres. Dores não necessariamente pessoal. Sim, acho que são dores pessoais, só que, Cássio, as dores são humanas, né? E a dor é universal, porque é humano. Então, medo, culpa, angústia, são dores humanamente universais. Eu trago as minhas e é por isso que eu disse, né? Porra, o que puderem compartilhar desse som, do meu trabalho, compartilha, porque quem sabe o meu grito não ecoa no grito do outro.
porque o outro está vivendo outra coisa, outra forma de sentir as mesmas as sensações, só que de forma diferente. Mas no final das contas, Jefinho, eu, você, Cássio, todo mundo tem medos, dores, culpas, né? Do mesmo jeito. Ó, o Jefferson Sandro, ele fez a pergunta que é basicamente o que rolou na live até agora, né? Então, desde o início, o que que você veio contextualizando aí, que ele perguntou qual é a história do Entortando. E é basicamente o que rolou nessa live, né? Então, depois, se quiser assistir na íntegra, provavelmente amanhã já vai estar no canal do YouTube. Uhum. E eu acho que é isso, né? Finaliza a nossa live Bateu por a meia aqui. hora aí? Bateu a meia hora aí? Bateu as meia hora, já é 8h30. Ah, tá massa. Então, boa noite, Beleza. pessoal. Valeu por quem ficou aqui, interagiu, perguntou, ouviu. De alguma forma esteve aqui presente, né, nessa live. Então, Vina, pode se despedir aí, todo mundo. Obrigado aí a todas e todos que construíram a sua maneira, né? Ou escrevendo no chat ou não, mas volto a dizer, quem quiser topar, eu topo essa, propague esses gritos, porque eu precisava, quando estava naquele momento que eu compus essas músicas todas, de encontrar algo assim, porque eu precisava de alguém para me entender musicalmente no sentido das letras, eu precisava ter algum canal de comunicação, e quem sabe não tem alguém aí passando por essa necessidade de encontrar esses canais, e é o que eu disse, quem sabe se o meu grito não ecoa no grito do outro, né? Então, propaguem, compartilhem aí o som, porque a gente precisa disso, dessa terapia através da música, né? No caso aqui do CD Entortando. Beleza? É isso aí. Divulguem o CD Entortando. Tchau, tchau e até semana que vem. Valeu.